Agora acho que vai melhorar. Ok? Ralph, muito obrigado. Deus seja louvado pelo momento espiritual glorioso que tivemos aqui agora de louvor. Eu quero dizer, quero dizer duas coisas sobre os mineiros. Eles são bonitos, bonitas e são bondosos. Que pessoa boa é o mineiro. Que pessoa linda, bonita é o mineiro. Quando desci ontem no aeroporto de Confins, desci do avião assim, nossa, parece que estou em outro lugar. Que povo bonito. Desci aqui no aeroporto de Valadares, nossa, quanta gente bonita. Quando eu chego aqui na igreja, pelo amor, acho que eu estou diante de um grupo de anjos. Não são mineiros, mas não, já são celestiais. Eu gosto de falar dos mineiros porque eu sou filho de mineiro, de pai e mãe. Ok, está melhorando aí, minha voz está muito terrível de equalizar. Eu dou todo o desconto para vocês, se tiverem alguma gafe aí, porque equalizar essa voz do além não é coisa séria, brincadeira não. Queridos, é uma alegria, é um prazer. Sabe por que eu digo que os mineiros são muito bons? Razão? Eu cheguei, vocês nem me conhecem e já estão tratando de mim desde ontem. Cheguei no quarto ontem, atrás de mim já chegou um lanche. Um lanche que dava para ter comido ontem, hoje. Quando eu chego hoje do trabalho daí da rádio, tal, 5 e pouco, já tem um lanche. Tem lanche para hoje, para amanhã. Mas, meu pai do céu, esse povo está pensando que eu tenho 30 anos. Mande um lanche menor para esse velhinho aqui, ele come pouco. Mas olha, muito obrigado pelo carinho. E hoje é que eu fui conhecer alguém que me tratou pessoalmente. Eu almocei com o Carlos e a Alcimar. Acertei? Alcimar. Que maravilha, que delícia. Falei, Alcimar, tem almoço para a família de uns 3 pastores aqui, com mulher e filho e tudo. Aí ela falou assim, agora a gente já não cozinha até sábado. Ah, que beleza. Se precisar eu volto lá para ajudar, tá bom? Queridos, pastor Raissan, eu não sei onde ele me conheceu. Eu não tenho essa lembrança assim direta com ele, mas ele tem esse conhecimento comigo. Muito obrigado por ter me convidado. Cada vez que eu me levanto para pregar a palavra de Deus, eu agradeço pelo privilégio, porque é uma graça pregar que eu não mereço. Eu não mereço pregar, mas Jesus me dá essa graça. E eu só sei falar da Bíblia. Eu não sei pregar a revista Veja, jornal Estadão. Não consigo pregar nada disso, eu só consigo pregar a palavra. E eu escolhi um verso da Bíblia para a gente abrir a nossa temporada. Eu vou explicar para você. Eu vou fazer uma cadeia de temas. A partir de agora, você vai estar ouvindo uma cadeia de temas que vai terminar só sábado. Então, se você tivesse que perder alguma coisa, tinha que ser antes. Agora não tem como você perder mais, porque senão você vai perder a sequência, a cadeia de ideias que eu vou desenvolvendo na Bíblia até sábado que vem. Combinado? Muito bem. E agora vamos ao Evangelho segundo Efésios. O que a palavra Evangelho significa? Boa nova. Então todo o livro da Bíblia é Evangelho.
Porque todo livro da Bíblia contém boa nova, sim ou não? Então vamos ao Evangelho de Efésios, capítulo 5. Eu falei que era um verso para nossa consideração, é o 18. Efésios, capítulo 5, verso 18. Como eu disse, só sei pregar a Bíblia, então eu aconselho você a vir acompanhado desse livro que nós chamamos e cremos que é a Palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18. E a palavra de Deus diz: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Convido você a curvar a cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo ainda. Bendito Deus e Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, é a Palavra de Deus e ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ajuda-nos a tomarmos esta palavra como vinda do céu e da Tua boca agora, e que ela haja em nós, transformando e preenchendo cada espaço do nosso coração com a presença divina e bendita do Espírito Santo. É o que nós buscamos nesta noite, é o que nós oramos, que Tu nos dê pela graça de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. 3 vezes a Bíblia, um homem embriagado é comparado, por contraste, a um homem cheio do Espírito Santo. Primeira vez que aparece, nós estamos lendo aqui, o primeiro texto é esse, Efésios 5:18. Não se embriaguem, é um mandamento, não se embriaguem com vinho, mas tem outro mandamento junto com esse: encham-se do Espírito. Olha a relação da embriaguez com o ser cheio do Espírito Santo. Segunda vez que a Bíblia menciona esta relação contraditória, diz, falando de João Batista, Lucas capítulo 1, verso 15, João diz assim: eis que será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Olha isso, falando de João Batista. A outra declaração, Atos capítulo 2, versos 15 ao 17, eu vou narrar a história, o pedaço, a porção, não vou ler. Pedro se levanta no dia de Pentecostes, faz o seu sermão e ele começa dizendo que estes homens não estão bêbados. Ele diz: o que está acontecendo aqui é o cumprimento daquilo que Joel, o profeta de Deus, falou lá no passado. Estes homens estão cheios do Espírito. Olha a comparação por contraste. Uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora vem comigo. Por que a Bíblia compara um homem embriagado com um homem cheio do Espírito Santo? Porque um homem embriagado é um homem controlado por um poder. Sim ou não? Um homem embriagado é um homem controlado por um poder. É um poder errado. Não é certo, Deus não o aprova, mas ele é controlado por um poder. O que isso quer dizer em relação a ser cheio do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa, agora você já pode pregar para mim esse pedaço, é uma pessoa controlada por um poder. Qual é o poder? O poder do Espírito Santo. Queridos,
Quando um homem está embriagado, ele é uma pessoa diferente. Sim ou não? Ninguém precisa perguntar para um bêbado se ele está bêbado. Você percebe. Ora, eu estou trabalhando a ideia do contraste, um embriagado e um cristão cheio do Espírito Santo. Ninguém deveria perguntar para um crente se ele é crente, assim como você não tem que perguntar para um bêbado se ele é bêbado. Por quê? É notório, é nítido, é claro. Se o álcool pode controlar a vida de um homem, o que você me diria do Espírito Santo? Muito mais o Espírito Santo pode controlar a vida de um homem. Quando um homem está cheio do Espírito, ele é um homem também diferente. Ela é uma mulher diferente. É diferente porque eles estão controlados por um outro poder, não pelo seu próprio poder. Quando embriagado, um homem tímido e calado, é um homem falante, é um homem alegre, é um homem corajoso, um homem que nunca emitiu uma nota musical. Quando está embriagado, ele canta 3 horas sem parar e acha que está abafando todo mundo na praça. Por quê? Ele está controlado por um outro poder. Um homem que não é capaz de ser desanimado. Tenta desanimar um bêbado. Tenta tirar uma coisa da cabeça de um bêbado. Ninguém desencoraja um bêbado, pois ninguém pode desencorajar um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é capaz de ver coisas onde ninguém vê. Ele é capaz de ver vitórias onde ninguém está enxergando. Quem suporta, quem aguenta um homem desse? Ele enxerga o que o mundo não enxerga, por isso ele vai em frente. É por isso que a Bíblia compara o ébrio, o bêbado, a um homem cheio do Espírito Santo. Um camarada medroso, quando é embriagado, ele fica valente. Ele vira um leão. Eu li a história de um sujeito bêbado, embriagado, que ele estava num quarto de hotel. E junto com ele estava um amigo. Num determinado momento, o rapaz embriagado abriu a janela do 3º andar e disse: "Eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou dar uma volta no prédio do hotel." E antes que o amigo falasse qualquer coisa, ele, foi embora. 3º andar. Dias depois ele voltou para casa, as pernas engessadas, os braços engessados, costelas quebradas, a cara toda arrebentada, todo desfeita, todo arranhado, o corpo todo ferido, machucado. Estando em casa daquele jeito, praticamente paralisado, engessado, o amigo que estava com ele no hotel veio visitá-lo. Conversando, ele disse assim para o amigo: "Por que você me deixou fazer isso?" E o amigo, olhando para o cara todo engessado na cama, disse assim: "Eu pensei que você pudesse voar mesmo."
Você entendeu a minha história? Não. Os dois estavam bêbados. Um bêbado é um homem corajoso. É uma mulher corajosa. Queridos, entremos no texto para explorar algumas ideias, porque são muitas, embora seja apenas um verso. Não embriaguem, é um mandamento, como eu disse. Sejam cheios do Espírito, é outro mandamento também. O primeiro ordena não embriaguez, não embriagar-se, não beber coisas alcoólicas. É um mandamento, queridos. Não é uma opção. Nenhum cristão aqui diria que é certo fazer uso da bebida alcoólica. Acho que não. Nenhum cristão, nem mesmo do vinho. Nenhum cristão acharia certo um pastor subir aqui no púlpito e ter que segurar a mão de alguém para subir a escada porque está bêbado. Nenhum cristão iria admitir um diácono servindo aí e tropeçando, caindo pelas pernas. Ninguém iria tolerar isso. Ninguém aqui iria concordar. A Bíblia não aprova isso. Segundo mandamento, a segunda ordem, encham-se do Espírito. Se eu posso entender o que a Bíblia diz, então eu posso concluir que é tão errado embriagar-se quanto é errado não ser cheio do Espírito Santo, concorda? Do mesmo jeito que o mandamento diz para eu não ser um bêbado, o mandamento diz para eu ser cheio do Espírito. Ora, assim como é errado eu beber, é errado não ser cheio do Espírito. E eu vou explicar isso para você, é uma ideia maravilhosa. Eu, pelo menos, acho, imagino que você também vai gostar dela. Raramente nós falamos sobre o segundo mandamento. Falamos um pouco do primeiro, não beba, não tá, mas o segundo, sejam cheios do Espírito. Alguém cheio do Espírito Santo nunca será um ébrio. O verbo está no modo imperativo, é um mandamento, enchei-vos, encham-se. Não existe um mandamento na Bíblia que ordene, sejam selados pelo Espírito. Não tem esse mandamento? Tem. Sejam selados, não tem. Sejam habitados pelo Espírito. No momento em que eu fui perdoado por Jesus Cristo, no momento em que eu fui justificado pela fé no meu Salvador Jesus Cristo, no momento em que Ele me concede um novo coração, uma nova vida, neste momento, eu sou habitado, selado. O Espírito Santo que habita meu coração, na minha conversão, é a garantia de que eu sou um novo homem, é o selo, é a marca de Deus. Mas, queridos, isto é apenas o princípio, isto é apenas o início, e eu quero que você entenda muito bem isso nessa noite. No momento em que eu fui salvo, o Espírito me selou como um salvo. Ele veio e fez habitação no seu coração, no meu coração. Cada crente é selado. Cada crente tem o Espírito a partir da conversão. Mas esta, meus irmãos, ainda é uma experiência parcial. É uma chuva temporã. É a primeira chuva para você semear a semente. Mas você precisa ir em busca da chuva serôdia. E a chuva serôdia é dita e entendida nesse verso como a plenitude do Espírito, a busca pelo Espírito Santo. Cada vez mais, do Espírito Santo. A maioria da igreja de Éfeso já vivia há anos a experiência da salvação. Olha que Paulo está escrevendo para Éfeso,
Foi o texto que nós acabamos de ler. Eles já viviam há anos a experiência da salvação, mas ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. Não que seja exigido um espaço de tempo entre o momento do seu batismo, do seu novo nascimento, onde você é selado, tem que haver um espaço até o tempo em que você vai ser cheio do Espírito. Não precisa isso. Mas eles já estavam vivendo a experiência da salvação, e Paulo chega para eles e pergunta para eles, e eles disseram assim para Paulo: nem sabemos que existe Espírito Santo? Tinham sido selados, mas não estavam sendo cheios. Deixa eu fazer um erro de português aqui a propósito. Tinham sido selados, mas não estavam sendo enchidos. Não estavam sendo cheios. E aí estava a fraqueza, queridos. Aí estava o problema da igreja de Éfeso. O mandamento é para cada cristão que se converteu, que aceitou Jesus um dia, não é para o pastor, não é para o diácono X, não é para o ancião A, não é para o cantor, é para cada pessoa que creu e aceitou Jesus Cristo como Salvador. É o privilégio da graça de crescermos e de sermos cheios. Não é para uma classe especial. Eu quero lhe dizer uma coisa mais muito significativa nesta noite. A maior parte daquilo que você pensa ser problema em sua vida, a maior parte daquilo que você pensa ser problema em sua igreja, é apenas o sintoma. Qual o sintoma? O sintoma é que não estamos sendo cheios do Espírito Santo. Esse é o sintoma, porque eu não sou um marido ideal. Esse é o sintoma porque eu posso não ser uma esposa ideal. Esse é o sintoma porque eu não tenho tão poder na minha vida. É que o Espírito não está me enchendo. Por alguma razão, eu não permito que Ele me encha. Não estamos sendo cheios. Não estamos sendo cheios. Essa era a situação da igreja em Éfeso. A pobreza da experiência cristã da igreja, a ausência da espontânea atividade em favor dos perdidos, a impotência do seu testemunho, o testemunho da igreja não prevalecia sobre o mal. Havia entre eles discórdia, intrigas, divisões, desavenças. Paulo percebeu de cara, quando ele chega e entra na igreja e começa a conviver com ela, que havia uma razão pela qual não tinham maior poder na vida, não tinham maior realizações na vida. Paulo procurou então a causa, para então trabalhar o efeito da falta de poder na igreja de Éfeso. Repito, a maior parte daquilo que você pensa ser problema em sua vida, ou a maior parte daquilo que você pensa ser problema em sua igreja, talvez possa ser apenas um sintoma. Não estamos sendo cheios de Deus. Eu vou tentar explicar para você rapidamente como é que eu entendo esse ser cheio do Espírito. Imagine o seu corpo, imagine a sua mente como uma casa. Imagine sua vida como a sua casa, o lugar onde você habita, o lugar onde você mora. Então, essa casa agora, ela simboliza você, sua mente, seu coração.
sua pessoa. E eu estou pregando o que a Bíblia diz que é um mandamento, que precisamos ser cheios do Espírito. Vamos imaginar que o Espírito chega para a sua casa e você o recebe como alguém que vem fazer uma cobrança. Onde você recebe um cobrador na sua casa? Até onde ele entra? Oi? Você me deixou? Se o Espírito for alguém que você olha para ele, o Espírito de Deus vem para cobrar. Aonde ele chega? Talvez no portão, ou às vezes se atende pela própria grade do portão. Digamos que ele seja um conhecido que está se tornando um amigo. Pode ser que esse conhecido que está se tornando um amigo, você abra a porta e põe ele na sala de visita. Mas sua casa é só sala de visita? Agora, digamos que o Espírito Santo é olhado, visto por você e recebido como um irmão, uma irmã que você ama, que os dois são apaixonados, que os dois têm um grande relacionamento. Até onde esse seu irmão, irmã, querido, querida, vai entrar na sua casa? Aonde ele quiser. Parabéns, irmão, irmã, parabéns. Você crescer, encher-nos do Espírito, é como receber alguém na nossa casa. Vai até onde é o grau de intimidade. Meu irmão chega na minha casa, ele vai abrir minha geladeira. Se ele for o Espírito Santo e olhar na minha geladeira e encontrar alguma coisa que não é da vontade dele, o que ele vai falar para mim? Não me agrada você bebendo isso. E se eu amo meu irmão, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Por amor a você, vai para o lixo. Meu irmão entra na minha casa, ele vai aonde ele quiser. Aí ele vai na minha, hoje não é mais discoteca, né? Ele vai olhar a minha playlist. E meu irmão Espírito Santo, olhando a minha playlist, diz: Itaniel, tem músicas aqui que não me atraem. Tem músicas aqui que não me trazem alegria. E o que eu vou fazer? Por amor ao meu irmão Espírito Santo, eu vou arrancar tudo dali. Diga para mim qual é. Diga que você gosta. Eu só quero fazer aquilo que te gosta. Você consegue entender meu sermão? O que é ser cheio do Espírito? Eu preciso andar. Eu não posso terminar sem deixar umas ideias aqui como a você. Uma coisa é saber algo sobre a operação do Espírito. Outra coisa muito diferente é recebê-lo como hóspede especial no meu coração. Uma coisa é saber que Ele opera, que Ele faz, que Ele é poder, que Ele é Deus. Outra coisa é recebê-lo plenamente e deixar que Ele ocupe total espaço. Somos espiritualmente fracos, meus irmãos, porque a maior provisão de Deus, escute essa aqui, somos espiritualmente fracos, porque a maior provisão divina para os dias atuais, para os últimos dias, o tempo do fim, a maior provisão de Deus está coberta de teorias, está coberta de desconhecimentos, está coberta de irrealidades. Tem gente fazendo reuniões de estudo para debater hoje, no dia de hoje, a natureza do Espírito Santo. Olhem bem para mim. Quem se assentar numa roda para debater a natureza do Espírito Santo está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Queridos, é tempo de alguém que se diz cristão
estar debatendo natureza do Espírito, e mais do que isso, batendo o martelo como se fossem juízes do próprio Deus. Ele não é Deus, ele é a energia de Deus. Se você se assenta numa dessas rodas, ou se você está me ouvindo e pensa assim, desculpa a minha clareza, isto é pecado contra o Espírito Santo, e você entende o que é pecado contra o Espírito Santo. Se estamos necessitados do Espírito para completar essa obra, para que Jesus venha logo, para nos tirar deste lixo de mundo, eu ainda me reúno com um monte de livros na mão e até com a Bíblia, para determinar que natureza é esse ser. Eu pergunto, alguém que está debatendo natureza do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo? Respondam para mim, pelo amor de Deus. Você entendeu onde que está a fraqueza de muitos cristãos e a fraqueza talvez da igreja? É porque a maior provisão divina do céu está encoberta, está coberta de teorias, de desconhecimento. A esta altura do tempo, ainda estamos discutindo a natureza do Espírito, se ele é pessoa, se ele é divino, se ele é energia, e a gente está muitos por aí crendo que ele não é mais divino, que ele é a energia de Deus. Já estamos atrasados, querida igreja, estamos atrasados. Jesus poderia ter vindo a semana passada, mas estamos atrasados por quê? Porque de repente estamos pedindo para Deus mais coisas do que o próprio Deus. Não é hora de orarmos pedindo coisas para Deus, é hora de orarmos pedindo o próprio Deus. Mas se eu não creio que o Espírito é Deus, então eu nunca vou orar para que Deus habite meu coração. Enquanto relegamos o Espírito Santo, enquanto debatemos outros temas, enquanto investimos a vida em coisas materiais, apenas perpetuamos nossa fraqueza espiritual, perpetuamos nossos problemas na vida e perpetuamos nossa permanência nesse mundo que para mim já virou um lixo. Você já viu como está chato viver no mundo? Você já entendeu isso ou não? Você não pode mais olhar para as pessoas que elas processam você. Está chato viver no mundo, você não pode falar mais nada? Eu tenho umas histórias para contar nessa área, mas não dá tempo. Estamos atrasados, queridos. Por isso, os 10 dias de oração vêm a tempo. E eu vou agora dar 3 dicas para você, como você e eu devemos buscar o Espírito Santo. Como devemos buscar nos encher, ou buscar encher-nos do Espírito Santo. Rapidamente, presta muita atenção. Eu sei que seu dia foi cansativo, mas eu vou encerrar com essas 2 ideias. Vou deixar uma do lado. Nós não somos cheios do Espírito Santo automaticamente, só porque fomos convertidos e selados com Ele lá no começo. A partir daquele selamento do seu batismo, você precisa buscar. Você precisa pedir, você precisa insistir. E a primeira condição que a Bíblia apresenta para mim, ao buscar o Espírito Santo, a plenitude do Espírito, mais de Deus em minha vida, é sede. Sede.
Primeira condição para você ser cheio do Espírito Santo: sede. Você entende o que é sede? Não. Eu não entendo o que é sede. Alguém já ficou 10 dias sem beber água? Alguém ficou 15? Então ninguém sabe o que é sede. Nós sabemos o que é sentir vontade de beber água, mas sede não. Isaías 55 diz: vocês que têm sede, venham e bebam. Sede. Eu vou explicar um pouquinho essa coisa para você. Eu não posso só jogar a ideia e largar. Sede é a primeira condição para você receber o Espírito, mais do Espírito, a plenitude do Espírito. Ó vós que tendes sede, vinde. O Senhor Jesus faz um convite em sua palavra no Evangelho de João, ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para você não ter dúvida, sabe de quem Jesus está falando nessa oração? Nesse chamado, nesse pedido? Ele está falando do Espírito Santo, o Consolador. O dia em que você tiver sede do Espírito, você vai beber do Espírito, até que Ele sacie plenamente você. Diga amém. Sede, sede, sede. Eu não creio que nós tenhamos sede. No momento em que você quer água, vai ali, ó. Olha, eu estiro a mão aqui, já tem minha água. Graças a Deus, obrigado pelo diácono que me ajudou. Mariana. Obrigado. Pastor que me trouxe água também. Queridos, você não precisa esperar nem 5 minutos para ter água, então isso não é ter sede. Mas se você ficar sem água 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, seus lábios começarão a aumentar, crescer, inchar, 3 vezes mais do que esse normal. Sua língua vai secando, começa a trincar a língua, começa a sangrar e você continua sem água. Vai chegar o momento em que você fica disposto a renunciar qualquer coisa para obter uma garrafa de água. Quando a sua língua estiver trincando e sangrando, seus lábios 3 vezes maiores, você já está começando a não pensar direito, raciocinar corretamente, você fica disposto a abrir mão de qualquer coisa para obter água. Sim, queridos, vai chegar um momento em que você fica disposto. Então esse é o momento que você tem sede. Quando a água quando a água tiver para você mais valor do que qualquer outra coisa, então você está com sede. Eu vou parafrasear minha ilustração. Quando o Espírito Santo de Deus tiver mais valor para você do que qualquer outra coisa do mundo, então você está com sede do Espírito. A partir desse momento ele vai começar a enchê-lo, a habitar em você, a saciar a sua sede. Se alguém tem sede, venha, disse Cristo. Ter sede é chegar ao ponto de dizer: Deus, se há água em algum lugar, eu a terei. Custe o que custar, nesta hora nada pode suprir a falta da água. Neste momento a água é tudo. O que o combustível é para o motor, o que a corrente elétrica é para a lâmpada, o que o ar é para a vida, muito mais é o Espírito Santo para a alma. Eu preciso ter sede, do contrário, eu vou continuar assim. Eu sou crente, igual os Efésios, mas não tem poder, não tem combustível na luta diária contra o pecado, no serviço bem-sucedido da causa de Deus.
Nada substitui a presença do Espírito Santo. Sede do Espírito Santo é dizer mais ou menos o seguinte: ou eu o tenho ou eu morro. Senhor, não importa quanto vai custar, eu abro mão, eu entrego tudo pelo Espírito Santo. Isto é sede. Mais lindo é que neste ponto Deus lhe garante: não vai lhe custar nada. Eu vou saciar sua sede sem dinheiro e sem preço. Aleluia. Aleluia. Isaías 51, verso 5. Queridos, desculpa a minha frase agora para você, mas nós estamos vivendo num momento em que precisamos pedir o Espírito Santo, como pediríamos a um ladrão para não atirar na cabeça do nosso filho. Jesus não vem. A gente não vai terminar essa obra nunca. Só na nossa força, na nossa sabedoria. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Ou eu obtenho o Espírito, ou eu vou morrer. Isto é, Ele é mais precioso para mim do que tudo. Eu queria que você fizesse um exercício. Eu vou terminar aqui, tá bem? Não vou mencionar as outras razões, porque eu acho que quinta-feira eu volto com um tema e prego para você. Lógico que eu vou pregar amanhã e quarta também, mas eu vou voltar com um tema sobre a maneira pela qual você deve orar para receber o Espírito Santo. Mas eu vou terminar dizendo umas coisinhas para você. Preste atenção na nossa oração. Quanto tempo da sua oração é pedindo coisas para Deus? E quanto tempo da sua oração você usa para pedir o próprio Deus? Quando você parar para orar, sua oração normal, daquele jeito normal, presta atenção. Quanto tempo dela é clamando para que Deus venha, mais de Deus, e quanto tempo você usa para pedir: Deus, dá um bom tempo aí, não deixa faltar nada aqui, resolve aquela situação lá. Eu vou pregar um sermão aqui que vai arrebentar o seu peito, sua cabeça, no sábado, imagino, se Deus quiser. O que você mais precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, não é mais de coisas. O que nós mais precisamos é de Deus. Quando Moisés sobe naquele monte a convite de Deus, ele passa ali 40 dias na presença de Deus, em comunhão, em oração, e em entrega, em rendimento, em rendição. E ele desce, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, que o povo, seus irmãos, não podiam olhar para o rosto dele, de tanto que brilhava. O que brilhava em Moisés, minha igreja? Brilhava mais da glória de Deus. Olhe para mim e vai dormir com essa. Olhe para mim. O que é que pode resistir uma mulher? O que é que pode resistir um homem em cujo rosto brilha a glória de Deus? Ei, o que é? O que pode resistir um crente em cujo rosto brilha a própria glória de Deus? Qual é a resposta? Qual é a resposta? N-A-D-A, nada, nem o diabo. Nem o próprio diabo vai resistir uma mulher em cujo rosto brilha mais da glória de Deus. E o que é a plenitude do Espírito Santo na vida de um crente, se não mais de Deus nele? Você está me entendendo ou não? Eu não quero pregar mais. Eu preciso parar, que até nem aguento também.
Mas eu quero que você entenda isso. Queridos, nossas orações giram em torno de coisas de Deus e zero a respeito do próprio Deus. Por isso, qualquer tentação, paf. Qualquer problema, tá. Qualquer, puf, cai todo mundo. Mas de Deus é a ordem do apóstolo e é um mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero levar isto a sério. E você? Você quer também? Eu convido você a orar. Eu continuo amanhã, falei que é uma cadeia. Tá bom? Eu continuo amanhã. E a minha oração neste momento é: oremos. Deus, eu quero a plenitude do Espírito Santo. Eu não vou descansar até que eu a obtenha. Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E eu quero começar a clamar por isso nessa oração. Pelo amor desse pobre ser, habita meu coração. Habita o coração de cada um de nós. Precisamos, Pai, mas às vezes não entendemos o quanto precisamos. Tenha misericórdia de nós. E enquanto estamos nesses 10 dias de oração, de clamor, de busca, a nossa vida seja dilatada e o nosso rosto passe a brilhar com mais da glória de Deus em cada irmão e irmã, em cada um de nós aqui. É a minha oração nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Eu te vejo amanhã. E espero que você tenha uma bela terça-feira.